Bom dia. Então, hoje a gente vai falar mais uma vez, sobre esse livro aqui do Ego e Arquétipo do Edinger, e hoje a gente vai falar sobre o segundo capítulo. Então, eu sou a Karina e essa é a Luana, né? Nós somos psicólogas. E esse, então, é o segundo encontro do Clube de Leitura Travessias Simbólicas. Então, a gente vai estar trabalhando a cada pouco um livro e vamos estar divulgando também aqui e nas nossas redes sociais sobre o livro que a gente vai estar lendo no momento. No encontro passado, a gente falou sobre o capítulo 1, que foi sobre a inflação. Então, aqui nesse livro, ele vai falar sobre o desenvolvimento do ego. E esse desenvolvimento do ego, o primeiro capítulo ele vai focar, então, na inflação, que é nesse momento inicial, quando a gente está nesse estado urobórico, que a gente ainda não tem essa diferenciação, ainda está no estado indiferenciado. E hoje a gente vai falar, então, sobre essa saída, né, digamos, essa diferenciação, mas aqui acontece um movimento muito importante para isso começar a acontecer, que vai ser, então, o período aqui que a gente fala do estágio da alienação. E a Luana vai começar, então, introduzindo para a gente o que seria, né, Luana, essa alienação no nosso processo de desenvolvimento. Sim, olá, então bora lá. Então no capítulo 2 ele traz como acontece essa frustração, né, a partir que está vinculado totalmente a essas expectativas que acontece da inflação, né? Então tem até uma imagem que ele coloca, né, que ele vai dizendo que é como se fosse mesmo, é circular. Então, tem a inflação e essa inflação que tem essa identificação, né, com si mesmo. Quando é rompido, acontece, então, essa alienação, né? E ele traz alguns símbolos, imagens a respeito dessa expectativa frustrada, né, da inflação, que ele comenta que é a queda, é uma imagem quando surge em sonhos ou de algum jeito, né? A gente pode visualizar isso nas histórias mitológicas, enfim, a queda, o exílio, a ferida sem cura, a tortura perpétua. Então, são imagens ali que evidencia, né, esse ego sendo castigado, né? Então, houve a inflação, e aí, quando rompe essa inflação, é como se esse ego fosse castigado e ele vai para o exílio. E ele traz algumas histórias ali representando, né, esse processo, que é quando Adão e Eva, por exemplo, saem do paraíso, né, e ali ele traz algumas imagens de como que é, né, nossa, né, agora nós somos expulsos, não tem mais, né, essa aceitação com o divino. Então, é Uhum. como se fosse esse processo vivenciado, né? É frustrada essa inflação daquilo que eu era tão identificada, que eu tinha, né? Toda aquela totalidade, e aí, nesse momento, não tenho mais. Então, é um processo doloroso, mas o quanto que isso é necessário também, né? Para esse processo. Isso não é algo que acontece a alguns, isso é algo que vai acontecer com todos nós, Sim, né, de passar por esse estágio, ele é necessário. sim, sim. E ali ele traz alguns exemplos ainda, né, no capítulo 1 ele vai falando e aqui ele vai continuando. Qual que é o problema quando esse processo ele pode falhar, né? Como é que a gente poderia entender uma falha nesse processo da alienação? Sim. Até pensando naquele movimento circular, deixa eu tentar encontrar a imagem Uhum. que está aqui no livro. Eu achei aquela imagem muito significativa aqui. Ela está na página 60 para mim, não sei se qual está para ti. Dá para ver? Dá. É esse mesmo que eu estava comentando, esse círculo. Aham. Isso, Dá para esse ver. aqui, né? Então, aqui ele marca, ele vai falando, né, o estado aqui da totalidade original, que é o que a gente falou ainda no encontro passado, da inflação. Aí Uhum. depois, essa inflação aqui, nesse momento, ela é uma inflação ativa. Aí tem o ato inflado, né, o heróico, que ele também conta, ainda no capítulo 1, sobre uma história onde isso pode acontecer.
E aí ele coloca aqui esse ponto, né? Esse ponto B, que é a partir da rejeição. Quando a vida vai nos frustrando, quando os pais vão nos frustrando, né? Essas situações vai sendo esse ponto aqui de ruptura da inflação. Essa que seria a queda do paraíso. Sim. Aqui pode ter um ponto de ruptura da pessoa regredir, não necessariamente ela avançar no círculo, né, para cumprir o processo, acredito que seja isso. Uhum. E aí a alienação do si mesmo seria aqui, né, ela cai, essa queda. Aí depois vem um sentimento de humildade e arrependimento, que seria também comparado ao estado da metanoia, que traz aqui no livro. E aqui também tem outro ponto. Então, ele vai falar sobre esse ponto A no livro e também sobre esse ponto B. Eu gostaria que você lesse para mim, Lu, só para a gente. Não sei se você tem a página aí. Do ponto B, você fala? Isso, do ponto B. Eu acho que está bem explicadinho essa parte. Que é logo quando ele fala em seguida da imagem, você está dizendo? Isso, né? Ele fala É. aqui, né? Ele já tinha falado sobre o ponto de bloqueio, e ele vai falar sobre o outro ponto de bloqueio. Aqui, o outro ponto de bloqueio pode ocorrer, que é o ponto B, se o ambiente da Uhum. criança for indulgente a ponto de privá-la de toda e qualquer experiência significativa de rejeição. Se Conseguiu seu, achar? assim, se seus pais jamais disserem não, ocorrerá igualmente um curto-circuito no ciclo, né? Toda a experiência de alienação que traz consigo a consciência terá sido omitida e a criança terá obtido aceitação de sua inflação. Isso leva à psicologia da criança mimada, né? E contribui para a vida de provisão, em que as limitações e as rejeições praticamente não foram experimentadas. O Então, quanto é precisa importante, acontecer, né? né? Essa Frustrar os filhos. extremamente importante, né? Extremamente importante, sim, sim, porque aí a gente tem, então, essa queda da inflação que a gente repete, porque pelo ciclo aqui, né, depois a gente volta para uma inflação passiva, não mais uma inflação ativa. Mas é como se a gente fosse fazendo isso ao longo de todo o processo, né? Então, a alienação, ela não acontece uma Sim, única vez, ela vai acontecer em várias vezes ao longo do processo de desenvolvimento e a inflação também. sim, é circular, né? Não é linear, né? Não é algo Isso, linear, é algo circular. Então, e o quanto que é necessário, né? Essa frustração, né? O quanto é necessário essa alienação. E a gente pensando até no decorrer da experiência terapêutica, né? O quanto que às vezes a gente fica dando nome aos bois, né? De essa pessoa ela tem essa questão com a sombra, essa pessoa tem a questão com ânimo, ânimas, e aí a gente. E o que ele traz, né, dentro de uma análise, todos esses problemas, né, que a gente pode compreender com uma certa visão da alienação, envolve a questão ego e si mesmo, né? esse eixo, Qualquer instância, né? Sim, exato. Eu acho que tudo isso que você está falando eu acho que é uma grande chave, assim, nesse livro, né? Que é quando você encontra, assim, esses problemas na sombra, no ânimos, na ânima, você está falando desse eixo ego-self. Porque, digamos que um eixo ego-self saudável, ele não estaria em tanto conflito com com essas instâncias, né, que o Jung denominou a sombra, o sim, complexo, enfim, a persona. sim. Então é arquetípico, né? Não tem como fugir, não tem como, né? Isso não vai acontecer. Isso já acontece, porque já temos a questão da inflação, né? Então, em algum momento vai ser frustrado. Então, em algum momento a gente vai sair do paraíso. Então, é fundamental e, né, faz parte desse processo mesmo para que a gente possa, aos pouquinhos, que é o que ele vai trazendo nesse capítulo também, essa separação com o self, mas ao mesmo tempo nutrindo e mantendo uma conexão, né? Uhum. Então eu me separo e eu me vejo enquanto ego, só que ao mesmo tempo eu tenho esse vínculo com o self, né? Então tá presente. É que a questão desse eixo
tem essas problemáticas, né? Que as problemáticas de eu me identificar com esse self, a problemática de eu me ver, então, rejeitado por esse self, Uma e ai, ai, ruptura, ai. né? Uma ruptura total, assim, né, de não conexão consigo mesmo, que daí eu acho que vem o sentimento de vazio, né, esse sentimento de rejeição, de abandono, de não saber o que que se Sim. é, né, que muitas vezes a gente coloca só como uma crise existencial, Uhum. mas está relacionado também a essa falta de conexão com o self, quando se distanciou muito, né, e muitas vezes isso pode acontecer também por um trauma da precoce, né, da infância mesmo. Sim. Tanto que ele comenta, né? Ele coloca uma citação do Neumann, É, acho que é do Neumann. é, que ele diz assim: no relacionamento primário, a mãe, na qualidade de fonte de orientação, proteção e nutrição, representa o inconsciente, ou seja, a mãe ela representa o si mesmo, o self, né? E Sim. na primeira fase, né, representa então o si mesmo, e a criança dependente representa o ego infantil, né, e a consciência, né, que ali ela ainda, ou seja, a criança ela entende essa mãe, quem cuida dessa criança, como divino, né? A partir do momento que essa mãe então desvia esse olhar, não atende a essa expectativa, acontece, né, esse rompimento e aí, de algum jeito, né, todas essas características que ele comenta, né? Então, é como se essa alienação acontece nesse momento, né? Que aí eu Uhum. deixo de sentir que, né, eu tô ali dentro daquela divindade toda, como assim, né? Não estou sendo atendido mais nisso, eu estou, então, sendo rejeitado, não sou mais visto, não sou... Então, aí acontece, né, essa dissociação e que traz todas as consequências aí, né, a respeito de como eu me percebo, né? Aí aqui a figura de apego primária, né, a quem vai fazer essa maternagem, acaba tendo uma importância muito significativa no processo de desenvolvimento dessa criança, né? Porque é preciso ter essa segurança, né, nessa troca, para que esse vínculo depois ele saia dessa simbiose, né? Mas inicialmente é necessário. E o Sim, quanto que é difícil, às vezes, manter isso, né? Porque é para como se fosse um ideal, né? sim, Nem todas as mães vai conseguir fazer isso. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando, quando você fala, né, esse si mesmo, a mãe é o si mesmo, né? O símbolo do inconsciente também a gente relaciona ao mar, a mãe, né, o materno. O quanto que isso está ligado quando a gente também reencontra o self na vida adulta, né? No momento de uhum, que a gente falou ainda no encontro passado, né? No momento de mais vulnerabilidade, é como se aquilo te pegasse no colo, porque é isso, né? É a segurança, né? Eu entendo isso. sim, Se fosse aquele ambiente seguro, aquela pessoa segura ou aquilo que é seguro dentro de mim. Mas a gente só consegue sim, encontrar isso se esse eixo ele ocorreu também de uma forma ah, não digo tão organizada, mas esperada para que essa criança tivesse suporte, né? Esse adulto também tenha suporte de encontrar essa segurança dentro. sim. Porque quando não tem totalmente, né, aí não faz o ciclo, né? Porque assim, ok, eu vou para alienação. Ah, mas depois eu volto de novo para Uhum. aquela idealização, né, para a inflação, aí de novo. Então parece que é possível que tenha esses ciclos, a gente pensar em algo mais estruturante. A questão Isso. é quando isso é realmente rompido e de algum jeito fica só na alienação, né? Não, talvez não consiga mais voltar para a inflação de novo. Entra num mecanismo de defesa, né? Eu acho que não consegue sair, né, dessa retroalimentação, não tem uma autorregulação, e daí não consegue Sim. avançar, né? Eu penso em estágio de desenvolvimento é como se ficasse paralisado ali, né? Que é o que a gente recebe muitas vezes, né? Na maioria das vezes. É. Inclusive, que ele comenta sobre as sessões de terapias que eu achei assim maravilhoso. Porque nós, enquanto terapeutas, né, a gente percebe esse campo que é possível ali para a pessoa ela
retornar e ir de encontro ao seu self. E nós também que fazemos, a gente atende e ao mesmo tempo somos atendidas, né, para quem faz a terapia, porque realmente isso é sentido, né, que ele comenta as sessões de terapia se tornam os pontos centrais da semana, né, surgiu onde antes havia causa de desespero, no centro de significado de ordem. Então, na terapia é possível encontrar de novo essa ordem, né? Onde antes eu sentia como desespero da alienação, né? Uhum. Na terapia, quantas vezes que a gente consegue estar ali se deparar de novo, né? Com algo que proporciona. Então, ele fala muito sobre a aceitação. Ali eu percebo que, né, é um campo, no campo terapêutico, é possível, né, tornar essa aceitação daquilo que eu sou. Então, eu não Uhum. experimento só a rejeição na vida, né? Então, é um momento em que, e essa relação terapêutica da transferência que acontece, o quanto que isso vai fortalecendo e fortalecendo essa ligação ego e si mesmo, né? Que é o que fala naquele círculo ali, após a aceitação é que a gente reencontra, então, esse si mesmo, daí traz essa segurança, né? Então, é Sim, rejeição, humildade, aceitação, né? Sentir que, tipo, né, eu fui. Aí agora me lembrou uma coisa bem importante. Quando a gente é capaz de cometer um erro, digamos, né, frustrar os nossos pais também, e ser uhum. rejeitado por aquele comportamento, mas ao mesmo tempo ser reassegurado de que você continua sendo amado, mesmo que você tenha feito algo ruim e foi punido por isso, eu acho que isso dá uma segurança. É basicamente isso, né? Ah, muito, com Sim. certeza. Até eu me lembrei de uma pergunta que foi feita no congresso do final de semana, que era quando foi que você se deparou com as tuas questões do si mesmo, do seu self, das questões da sexualidade, de gênero na sua vida, né? Quando foi que isso foi algo para ti? E daí eu me lembrando, né, da minha vivência, eu pensei assim, quando eu consegui frustrar a minha mãe, porque eu lembro que, né, nossa, para mim, a minha mãe não ter orgulho de mim era muito difícil. E quando eu consegui frustrar ela, mas sentir segurança de que mesmo após aquele ato ela ainda me amava, aí eu senti liberdade para ser quem eu quisesse. E daí entra tudo, né, na nossa vida, né? Profissão, sexualidade, escolhas, eu acho que entra tudo quando a gente tem essa segurança de que tá tudo bem, você pode ser. Sim. Não, e quando é possível, né, nas nossas relações pessoais, mas é o que a gente estava comentando, nem sempre mesmo vai acontecer nas nossas relações pessoais. Então, o quanto que é significativo e importante esse lugar na terapia, esse Muito. lugar para que você possa ter, então, já que na minha vida não tem sido possível isso, mas é nessa relação terapêutica o quanto que isso é possível e significativo mesmo, né, para o Muito. processo daquela pessoa. Que é o processo que a gente vai estar revivendo na sessão terapêutica, né, no nosso vínculo com o paciente. E eu acho que aqui tem a chance quando o próprio terapeuta, né, está em análise e supervisão, que ele consegue ser esse eixo também, né, organizar esse eixo. Ele ser Sim, esse sustento, né? A gente vai estar sendo colocado nessa figura de apego primário o tempo todo. E como é que a sim. gente vai fazer? Eu vou usar, emprestar, né, uma palavra da terapia do esquema, né, a reparentalização. É como se a gente fizesse isso de verdade. Mas fazemos, né? Uhum. Mas se não for por esse processo, então fica difícil realmente, né, fortalecer essa ligação de novo com o nosso si mesmo. Então faz parte desse processo, né? Ele até comenta os encontros com o terapeuta serão experimentados como um contato rejuvenescedor com a vida, um contato que veicula um sentimento de esperança, de otimismo. No início, esses efeitos requerem um contato frequente e desaparecem rapidamente entre as sessões, né? Porque é como se fosse um exercício, né? A cada semana aí tem aquele momento, aí fica, repercute aquilo, mas logo volta de novo, né? E aí o quanto que
né? É um processo até que isso realmente se torne algo ali vívido, né? E restabeleça esse contato consigo. Sim, sim, porque a gente nem sempre vai pegar o paciente no auge daquele complexo ativo, né? Então, acho que a gente Uhum, consegue também perceber muito o que está acontecendo quando aquilo rompe na sessão. E aí trazer sim. essa autorregulação para aquele momento. Poucas vezes a gente tem essa chance, porque isso vai e escapa, né? Então, Uhum, essa tensão, quanto que a gente consegue sustentar no setting também. sim, maravilhoso, né? Muito, muito. Assim, adorei a leitura, tá, gente? Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas porque o capítulo ele tem várias questões, né? Sim. Longuinho, assim. Mas a gente tem mais o quê? Uns 10 minutos. E eu gostaria que a gente falasse sobre os casos clínicos, já que na sessão, no encontro anterior, a gente acabou pulando isso, né? Não sei se você quer partir para isso ou olhar alguma outra coisa. Podemos. Qual o caso que você achou interessante? Que ele fala vários, né? Fala vários. Aqui na página 7 para não, 62 para mim, que ele traz o caso de um paciente que estava no hospital, aliás, vou ler, tá? Porque senão eu vou me Uhum. embananar. Lembro-me de um paciente de um hospital de doentes mentais que vivia o mito de Caim. E aí ele fala, desde a infância, seu maior problema e o tema central de sua experiência de vida era a rivalidade com o irmão mais velho. Seu irmão era bem-sucedido em tudo em que se envolvia e era o favorito do pai e da mãe. Esse favoritismo era tão pronunciado que os pais costumavam referir-se ao paciente pelo nome do irmão. Compreende-se que isso o enfurecesse, pois significava o que era verdade, que ele não era experimentado como um indivíduo distinto e que quase não existia aos olhos dos pais. O paciente foi levado a um estado de amargura e de frustração, com um profundo sentimento de inutilidade. Seu grau de identificação com a rejeição se revelou pela reação que ele teve quando assistiu o filme O Leste do Éden, baseado no romance do John Steinbeck, não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Trata-se de uma forma modernizada do tema de Caim e Abel. Achei muito, muito significativo, porque aqui fala de uma rejeição que acontece real, né? E que não há uma aceitação. Aqui falha, então esse processo ele não vai, a não ser com muito tratamento, né, sair desse ciclo. Sim, e é drástico o final desse caso, né? Sim, sim. Que tem a continuidade. Mas aí leiam, né? E Leiam vejam a para vocês continuidade. ir dialogando, né? Mas eu vou, acho que avançar até aqui mais um pouco, que daí eu acho que fica mais legal. O Eu só paciente tem. vou, só quero reforçar, então, que a gente falando, quando eu inicio a fala, eu comentei sobre algumas características, né, que Sim, a gente pode visualizar a imagem da queda, né, quando acontece essa alienação. E aqui, quando você fala, né, ele comenta sobre esse caso do Caim e desse paciente, que aí ele traz as características, né, que o paciente foi levado a um estado de amargura, que é o que você estava isso, comentando, e aham. de frustração, como um profundo Ansiedade, angústia. sim, um sentimento de inutilidade. Então, você vê essas características, quem não se percebe às vezes, né? Com essas características, com essas sensações, sentimentos. Então, o quanto que isso vai de encontro muito com os nossos processos em vários momentos da nossa vida, né? É que, Aham. claro, para cada pessoa.
né? Vai ter ali nem sempre é essa identificação com a história do Caim, né? Mas Sim, sim, mas você percebe que eu acho que a partir de um gatilho externo, tipo, ele assiste e aquilo se conecta com o que está dentro dele, e ele percebe, porque muitas vezes essa rejeição ela vai ser velada dentro da família, né? A pessoa não se dá conta de que aquilo está acontecendo. Tem algo, sim, mas né, tem uma repressão ali, uma dificuldade tão grande de lidar com isso, que inclusive há a negação de que esse movimento exista. sim, Então, achei assim muito legal, que daí os paralelos mitológicos nos ajudam, né, também a total. trazer consciência, né, para os pacientes em relação ao que está acontecendo, a dinâmica que está acontecendo. Sim. Qual mito é o seu, né? É, verdade. A Ah, gente se identifica com muitos. sim. Bom, acho que eu vou deixar isso aqui para as pessoas dar uma olhadinha aqui depois. Depois, não sei se você tem aí, tem o caso Tolstói, Qual que é a página? na página 69. Uhum. Quiser ler para a gente? É bem extenso a história, né? Eu É. achei extremamente importante. Uhum. Você fala para a gente ler todo o contexto, eu achei bem importante, sim. Só para a gente São, dar uma recapitulada e depois ir fazendo a reflexão. Não precisa ler tudo, até porque a gente tem pouco tempo, mas vai lá no teu limite. sim, sim. Conta Tolstói que, por volta dos 50 anos, começou a experimentar momentos de perplexidade, que denomina apreensão, momentos em que parecia não saber como viver ou o que fazer. É evidente que esses momentos eram do tipo caracterizado pelo fato de a vivacidade e o interesse que nossas funções normalmente trazem terem cessado. A vida tinha sido encantadora, mas tornara-se algo sem sabor, e mais do que isso, morto. Coisas cujo significado sempre tinha sido evidente por si mesmo haviam se tornado sem sentido. Perguntas como: por quê? E depois? Passaram a persegui-lo com frequência cada vez maior. São diálogos que vai Uhum. tão de encontro com a metanoia, Muito. né? Na metanoia a gente escuta muito isso, né? Quando a pessoa realmente, assim, ela já, né, realizou aquilo que, né, tinha como meta, objetivo na vida, mas chega nesse estado, né, de se questionar sobre a própria existência, sobre o que é essa Exato. vida, né? Exato. E quando cumpre algo que é socialmente um script, né? Então, assim, eu fui lá, eu casei, eu tive filho, eu fiz a faculdade, eu me formei, eu tô trabalhando, tipo, tá tudo, eu tenho tudo. E agora? Aí eu acho que entra esse momento, e que, claro, né, quando a gente pensa em metanoia, a gente pensa algo muito fim da vida, né? E quando, na verdade, dependendo da experiência de vida que você teve, isso pode acontecer aos 30 anos. Uhum, sim, muito cedo, inclusive, né? Sim, sim. E aí a gente aqui falando, associando a metanoia, mas quando ele traz essa parte sobre o Tolstói, ele está falando sobre a alienação, Sim, né? sim, claro, né? Dessa rejeição, né? Uhum, Mas é que é isso, é muito. Dá para a gente associar totalmente a metanoia, porque é exatamente isso que acontece. Então, a alienação é como se fosse realmente essa separação, né, Então, cadê o significado aqui? Porque quem promove esse significado da existência, da vida em si, é o si mesmo. sim. E aí, na alienação, você experimenta uma separação disso, né? É um Ah, limbo. não estou acessando mais, não tenho. E agora? O que será de mim, né? Isso. E daí precisa fazer a reconexão. E é bem perceptível quando a gente encontra pacientes que chegam com essa demanda, que ele está totalmente desconectado e com essa falta de sentido, né, esse vazio, mas que a partir do momento, claro, né, isso não é rápido, isso é um processo longo, mas a partir do momento que ele vai se reencontrando, se conectando de novo consigo, a vida passa a ter sentido sem ter algo
mais uma faculdade, uma coisa grandiosa, sabe? Ele vai encontrando o sentido dentro e não na realização externa, Uhum. Sim, né? mas é todo um processo, uma dificuldade, né, para levar em consideração mesmo esse interno, esse interior, fica Muito. muito preso fora, né? Isso dificulta muito. Principalmente numa tipologia extrovertida. Acho que daí tem mais ainda. Não que o introvertido não tenha, tem também, né? Mas tem mais ainda essa dificuldade, né? Porque o peso do externo é muito valorativo, às vezes. Sim, ele até fala que depois do, deixa eu ver se eu pego aqui depois do Toy Story, ele fala que é algo que a gente já reforçou bastante, mas que eu achei que ele sintetiza aqui de um jeito interessante. Na página 72, ali no finalzinho, que Uhum, ele fala: nos casos em que a criança experimenta um grau sério de rejeição por parte dos pais, o eixo ego-si mesmo é danificado e a criança fica predisposta, na idade madura, a estados de alienação que podem alcançar dimensões insuportáveis, que é o que ele traz sobre esse estado insuportável, né, que o Tolstói estava experimentando. Essa uhum. linha de acontecimentos decorre de a criança experimentar a rejeição parental como uma rejeição por parte de Deus. Essa experiência é incorporada à psique como alienação permanente entre o ego e o si mesmo. Então, por isso são casos muito difíceis, né? Assim, Muito. quando. Ele fala, né, aqui, né, ainda na página, não, na página 71 ainda, essa daqui. Aham, E o exemplo do agudo de alienação, no caso do Tolstói, são as questões encontradas na base de toda a neurose que se desenvolve nos anos de maturidade. E é por isso que Jung pode dizer que nunca viu um paciente com mais de 35 anos que tivesse obtido a cura sem encontrar uma atitude religiosa com relação à vida. E eu achei também muito legal quando ele fala sobre isso. Uma atitude religiosa, em termos psicológicos, tem como base uma experiência do luminoso, né? A experiência do luminoso, vamos falar na nossa língua. sim. Isto é, do Uhum, si mesmo. Mas é impossível para o ego a experiência do si mesmo como algo distinto, já que o ego está inconscientemente identificado com o si mesmo. Isso explica, então, a necessidade da experiência da alienação como o prelúdio da experiência religiosa. Em primeiro lugar, o ego deve perder sua identificação com o si mesmo para então encontrar o si mesmo como o outro. Enquanto está identificado inconscientemente com Deus, o indivíduo não pode experimentar sua existência. Bah, eu peguei um caso, né? Não vou compartilhar, mas assim, eu peguei um caso que fala muito disso aqui, né? Recente, assim. Eu falei assim, nossa, parece que eu tô vendo isso, né? Até quando a pessoa fala a relação religiosa e a relação da experiência com Deus na religião, muitas vezes traz uma regulação emocional que aquela pessoa não consegue encontrar sozinha. Aí a gente pode pensar também que esse si mesmo sim. está sendo buscado lá fora. Mas assim, enfim, nós temos aqui pano para manga, muita coisa. Sim, mas a gente vai identificando, né, assim, nos acompanhamentos que a gente realiza ou já realizou, no nosso processo pessoal também, né? Mas eu acho que ele traz o capítulo anterior para esse capítulo, reflete muito nesses processos humanos, né? Então, me veio em mente também, sabe aquelas situações que assim a pessoa ela se vê num estado tão inflado de que eu dou conta de tudo, eu sou responsável pelas pessoas, e aí sente culpa por não dar conta, né? Acho que assim, Uhum. então essa culpa, o quanto que na culpa, assim, às vezes tem um olhar de que, nossa, né, coitada de mim, só que isso é uma inflação. Porque quem disse que você tem que dar conta? Quem disse que você tem que ser responsável pelo processo dos outros? Tem algo que determina, né? A Tem vida determina. uma certa ferida narcísica nesse processo, né? Eu fico pensando, porque ao mesmo tempo que a pessoa que está o tempo todo sendo responsável por tudo pelos outros e até o que não é dela, que não cabe a ela, ela está na dinâmica do controle. E ao mesmo tempo, quem está na dinâmica do controle está inseguro,
né? Então tem muita Uhum. vulnerabilidade ali que eu preciso encontrar esses controles fora, porque dentro está descontrolado, né? Então, como se estivesse Sim, tentando compensar. E eu acho que isso daí é material para a gente entender esse eixo ego-self que na clínica vai ser importante, né? Como esse ego chega, é como eu vou entender a dinâmica desse eixo, né? E aí eu vou saber sim, se esse paciente ele tem condições de se desenvolver com tal intervenção ou tal intervenção. Acho que é fenomenal a gente entender isso exatamente para saber conduzir sim. o processo. Mas você vê o quanto que é importante mesmo essa alienação, essa saída do paraíso, né? Claro. Porque senão eu não me dou conta, né, de que assim, eu não sou tudo isso mesmo, eu não consigo mesmo, né? E esse processo é muito sofrimento. Agora, se não for pelo sofrimento, né, não vai ter essa integração, de fato. Não, não, eu acho que daí a gente se humaniza, né, quando sai do estado de inflação, e acho que a alienação ela é para isso, né? A gente se humaniza, que a gente não é perfeito, a gente não é Deus, enfim, né? Mas Sim, foi muito legal discutir esse capítulo contigo. Vamos sim, tentar, então, fazer o nosso próximo encontro e terminar esse livro em julho. Próximas datas a gente divulga depois. com certeza. Muito Tá bom. obrigada. Beijo. Beijão, até.